Esporte desta quinta-feira, dia 2 de julho de 2015, com muita informação para você, entrando no ar e direto para a internet. Vamos saber o que é manchete hoje na internet, começando pelo Globo.com. Põe no ar, Globo.com fala sobre o Verdão. Lá vem o Verdão, cheio de paixão. Te pegar, né, Luiz Roberto? Olha o Verdão aí, 2-0 para cima da Chapecoense. E está subindo na tabela, está subindo. Lá vem o Verdão do técnico Marcelo Oliveira. Aí vão falar, será que o cara é bom mesmo? Bicampeão brasileiro, pega o Palmeiras, começa... meu amigo. Folha de São Paulo, põe no ar o Folha de São Paulo, por favor. São Paulo sente falta de desfalques e perde para o Atlético Paranaense e sai do G4. São coisas do futebol. Até a semana passada, o Osório era o inventor da lâmpada, né? O Osório chegou, o inventor da lâmpada mágica. Hoje já estão querendo o Aladim de volta. Estadão, põe o Estadão no ar. Desmanche. São Paulo vende Souza ao Fenerbahçe por 27 milhões e 700 mil reais. Que coisa, hein? Os times brasileiros estão se desmanchando. E o Terra? Põe o Terra no ar. Terra.com. Quem para? Único invicto, Sport faz 3 no Inter e segue líder com 2 gols de André. Meu amigo, André voltando a jogar, fazendo gols no Sport, né? Parece que a balada de Recife fez bem para o André. E o André voltou a balançar as redes. Grande André. Teve muita gente que na época que o André começou no Santos, que tinha Neymar, André, Paulo Henrique Ganso, aquele super time do Santos, dizia que o André seria centroavante da seleção brasileira. E ele deu uma caída, né, muito grande. Mas agora parece que está voltando a boa fase o jogador André pelo Sport de Recife. Boa tarde, Guido Bortolomazzi. Boa tarde. E olha, que o Sport está surpreendendo mesmo, né? Com uma equipe bem modesta, alguns jogadores aí que não estavam fazendo parte de outros clubes, banco, reserva, sendo negociados. E aí fizeram uma junção, né? O filho do Nelsinho Batista acabou trazendo aí esses jogadores. E você está vendo aí o Sport Recife, o único invicto no Campeonato Brasileiro, líder absoluto, e ontem meteu 3-0 em cima do Internacional. E no primeiro tempo, hein? Depois só puxou o freio de mão e manteve o resultado. Agora e o Santos? O Santos hoje tem uma parada duríssima pela frente, com alguns desfalques. A equipe aí não contará com o David Braz, não contará com o meio-campo, o Lucas Otávio também, que acabou recebendo o cartão amarelo, está fora do time. Robinho, que não faz mais parte do time do Santos. O Santos vai ao Rio de Janeiro, vai tentar vencer a sua primeira partida fora de casa. Pelo menos é essa a expectativa do técnico Marcelo Fernandes com relação ao jogo de logo mais frente à equipe do Fluminense. Vamos aguardar, porque alguns jogadores do Santos estão com o Anderson Moreira atravessados na garganta. Um deles é o Lucas Lima. De repente, o Lucas Lima hoje arrebenta com o jogo e faz com que o Santos vença essa partida, né? Deixa eu mandar um forte abraço pro Felipe, né? O Felipe que está lá agora nesse momento assistindo no escritório, lá esperando tudo lá, a documentação ficar pronta. Um abraço ao Felipe e a todos lá no escritório também, ao Roberto, a Ramena, ao Maurício e a Nandinha, que estão todos trabalhando muito, né? Obrigado sempre pela grande audiência de vocês aí. Bom, Luiz Roberto, diga. Boa tarde. Boa tarde, meu caro Alessandro. Você falou aí do Souza, realmente, São Paulo se desmanchando, e ontem, logo após a derrota, que já era esperada para a equipe do Atlético Paranaense, São Paulo que nunca ganhou do Atlético lá na Arena da Baixada, o goleiro Rogério Ceni botou a boca no mundo, já falou da diretoria, está se desmanchando o time. Não há treinador que dê jeito. Não há treinador que dê jeito, meu caro Alessandro Nunes. Agora, Emerson Sheik. Olha o Sheik, hein, fazendo o gol da vitória. Gordinho, hein? Gordinho. Olha, fofura, diria mamãe. Não sei, minha mãe tem essa coisa. Fofura, criança. Mas fez o gol da vitória da equipe do Flamengo, né? A equipe do Flamengo que ontem venceu o Joinville por 1-0. Thiago Ribeiro, outro ex-jogador do Santos, né? 2 gols, 2-0 para o Atlético. Vai, Thiago Ribeiro. André, você falou bem. 2 gols também na vitória da equipe do Sport. O Sport bem. Sport que em 25 jogos, 20 vitórias, 5 empates. O Anderson Moreira deu uma entrevista coletiva e disse a um jornal carioca extra o seguinte: fui vítima de injustiça no Santos Futebol Clube. Quero ver quem vai cumprimentar Anderson Moreira
esta noite. É, meu amigo, são coisas do futebol. Daqui a pouquinho eu vou apresentar o nosso convidado especial aqui no programa Baixada Esporte, mas agora eu quero saber qual é a enquete do dia, porque hoje tem Santos e Fluminense no Maraca. Volta de Fred, o Santos não tem mais Robinho e vai com um time titular, né? Com Ricardo Oliveira, Lucas Lima. E você, na sua opinião, o Santos consegue barrar o Fluminense hoje no Maraca e conseguir um bom resultado? Essa é a enquete do dia, não é isso, meu querido Gustavo Franco? Exatamente, Alessandro. Muito boa tarde, ao amigo telespectador. Participe da enquete do dia. Qual é o seu palpite para Fluminense e Santos no Maracanã, hoje às 21 horas? Para participar é fácil, é só acessar o site www.baixadaesporte.com.br ou acessar o site no Baixada Esporte do Facebook. Lá você pode mandar também a sua mensagem de áudio. Então participe, mande seu palpite. Santos ganha, empata ou perde com o Fluminense. Tá certo, vamos colocar todo mundo hoje no ar aqui, dando a sua resposta, né, sobre Santos e Fluminense. O nosso convidado já está aqui, é o nosso querido Axel, treinador do Jabuca, que faz uma grande campanha na Série B do Campeonato Paulista. Domingo tem um confronto na Caneleira importantíssimo, mas é claro que a pergunta não pode ser outra, né? Axel, você chega, time montado, já começa a mexer as peças e de repente um grande desmanche e o treinador fica vendido. O que se fazer? Boa tarde, Axel. Boa tarde a todos os amigos da Baixada Esporte. É difícil, você monta uma coisa, pensa uma coisa, realmente uma coisa você tem que fazer. Inocentar o treinador, porque na verdade não tem como se trabalhar dessa forma. Mudanças são diária, ele tem uma mudança, pelo menos semanal tem uma mudança, então quer dizer, muda todos os planos do treinador, fica muito difícil. E não foi avisado, que é o pior ainda, né? O treinador, na hora de assinar o contrato, foi avisado, viu, Zuguido? Não foi avisado. É que também não é assim também, não é sempre que cai 27 milhões na conta assim, né? Luiz Roberto, é verdade, Desculpa. é verdade. Agora é o seguinte, né? O Osório já meteu a boca, nós vamos falar a respeito disso, ele já meteu a boca nisso daí, que ele quando chegou tinha um planejamento e tudo mais. Mas com o Tite no Corinthians, aconteceu a mesma coisa, um desmanche, e agora ele tá tendo que mexer com as peças que ele tem. Mas ele participou do desmanche, o Tite, ou não? Não. Será que ele participou? Pelo amor de Será que ele não queria o Guerreiro no time? Sky é a melhor TV por assinatura do Brasil, você sabe, Sky do pré-pago ao HD, a melhor TV por assinatura do Brasil. Pacotes a partir de R$ 49,90 para toda a família. E olha, você já sabe, é só ligar 4104-1234, 4104-1234. Tem internet no Full HD, internet Wi-Fi para você colocar na sua casa. Isso mesmo, não perca tempo, ligue agora, 4104-1234. Sky, do pré-pago ao HD, a melhor TV por assinatura do Brasil. Deixa eu mandar um forte abraço. 2 até. O seu Anésio. Grande Anésio. Sabe quem é o Anésio? Aquele que convidou. E eu cantei essa música pra ele. Não pra ele, o genro dele. 3-10-11. Não, ali é o Ernesto. Né? Eu sei, mas eu falei, ainda brinquei que eu tava no lugar. Não, mas aconteceu isso mesmo. Mas aconteceu isso mesmo. Aí eu falei pra ele assim, Juari, pra mim não esquecer o nome do seu sogro, eu vou lembrar da música do Ernesto. Então um abraço pro seu Anésio, né, que mora ali no Morro de Santa Terezinha. Ele falou, Guido, meu sogro assiste todos os dias o Baixada Esporte. Manda um abraço para ele, que eu tenho certeza que ele está acompanhando vocês agora. Então, seu Anésio, um abração, obrigado pela audiência. E o senhor tem um genro que é gente finíssima, nosso querido amigo Juari. Um abração. Tá certo, então um abraço pro seu Anésio, grande Anésio, lá no Morro Santa Terezinha. Nós vamos a um rápido intervalinho e voltamos já para falar muito do Campeonato Brasileiro. Hoje tem peixe na área, você vai ficar sabendo tudo aqui no Baixada Esporte. Voltamos já. Estamos de volta, segundo bloco do programa Baixada Esporte para Alto Posto Village. Gasolina de procedência e qualidade? Só no Alto Posto Village. Lá você encontra gasolina da bandeira Ipiranga, sempre com o melhor preço e com a melhor qualidade da Baixada Santista. Etanol e gasolina, você pode rodar por aí e vá direto no Alto Posto Village, porque lá sempre tem o melhor preço da Baixada Santista. E claro, seu carro não vai pipocar, né? Porque a gasolina é boa, o etanol excelente, então você pode ir no Alto Posto Village, que fica na Presidente Wilson, 823, em São Vicente. Alto Posto Village, bandeira Ipiranga. Para Alto Posto Village, vamos falar do Campeonato Brasileiro, do Brasileirão 2015, que tá pegando fogo, hein? Tá todo mundo encostadinho ali na zona do G4, aí um ganha, outro perde, ninguém dispara, tá muito legal. Põe na tela então os resultados de ontem do Brasileirão, vamos lá. O Vasco ganhou do Avaí em casa por
1-0 com um golaço Vasco, hein? É verdade. Golaço do Vasco. E pior que anular um gol do Vasco seria 2-0 e eu tinha acertado 2-0. Ah, tá certo, Guido Bortolomé. Então aí foi 1-0 só, não cravou. Não, coloquei 2-0 pro Vasco. O Sport ganhou do Internacional 3-0. Surpreendente o resultado, Axel? 3-0 pro Sport? Não, a vitória não, talvez o 3-0 sim. Talvez pela equipe do Inter, 1-0, 2-1, mas 3-0 realmente se torna surpreendente. 2 gols de André, mais surpreendente. Inter desfalcado e bem desfalcado. O Inter não consegue se firmar, né, no Campeonato Brasileiro até agora, né? Até agora não consegue realmente se firmar o Inter no Campeonato Brasileiro. Passando, vamos lá. Palmeiras e Chapecoense, 2-0 para o Palmeiras do Clássico da Linguiça, Guido. Cravadinho 2-0 esse jogo. Subindo o Palmeiras. Subindo, hein? Subindo. E tá trazendo gente. Tá trazendo gente. Esse é o Palmeiras, hein? Esse é o Palmeiras. O Atlético Mineiro acabou vencendo o Curitiba também por 2-0. Eu coloquei 3-0, achei que o Atlético ia meter 3-0 no Curitiba. 3-0. Pode ver que tá tudo errado aí que esses caras fizeram no bolo aí. Decepcionante o Curitiba, o Atlético com 2 gols do Thiago Ribeiro. Thiago jogando bem, hein? Olha. Vamos lá. E anularam uma jogada que podia ser o terceiro gol do Atlético. Passando, vamos lá. O Grêmio venceu o Cruzeiro em casa, 1-0, né? O Grêmio também tá bem no campeonato, 20 pontos e o Cruzeiro cada vez mais se afundando, hein? 3 rodadas sem vitória do Lucha, hein? Professor? O professor tá balançando? Tá balançando, professor? Não sei. Tá balançando? Eu acho que hoje em dia a situação já começa a ficar diferente. O Cruzeiro desarmou o time dele inteirinho. Tá começando a fazer uma nova equipe. Aí a diretoria tá buscando jogadores. O Vanderlei tá tentando reativar esse time. E esse resultado não foi o que aconteceu na partida. O Cruzeiro não merecia ter perdido esse jogo. Peraí, tu não viu então? Eu assisti o jogo. Não, senhor. Porque o Fábio foi o melhor gol. Que isso? 6 defesas difíceis. Difíceis? Põe difíceis nisso. O Fábio. Para, Guido. O do Grêmio foi de pênalti. E aí, o Atlético Paranaense ganhou do São Paulo 2-1, né? Freguês de caderneta São Paulo, hein, cara? Assino o que o Guido tá falando. Freguesinho de caderneta do Atlético Paranaense. O time tá desmanchado. O Axel jogou no São Paulo e sabe como tá essa diretoria. Vamos lá. Nos dois. Bom, jogou nos dois, é verdade. O Joinville, que é o lanterna do Campeonato Brasileiro, acabou perdendo para o Flamengo em casa, 1-0. Que situação, hein? Gol do Gordinho. Fofura. Do Fofuxo. Gol do Emerson Sheik, tá aí, portanto, o Campeonato Brasileiro. A classificação, Guilherme? Isso, beleza. Classificação do Campeonato Brasileiro, o Sport Recife é o primeiro colocado com 22 pontos, o Atlético Mineiro é o segundo com 20, Grêmio o terceiro com 20, o Atlético Paranaense é o quarto com 19 pontos, estão os 4 aí na zona de classificação para Libertadores. Fluminense, que enfrenta o Santos hoje à noite, é o quinto com 17 pontos. Passando a tabela, nós temos o sexto colocado, o São Paulo, com 17 pontos, o Corinthians, que enfrenta a Ponte Preta, os dois com 16, né? Um grande confronto hoje à noite aí. E o Palmeiras, olha o Palmeiras, hein? Já tá em 9º lugar com 15 tá na primeira pontos. Página, né? Subindo, hein? Primeira página. Subindo, hein? Subindo. Chapecoense, 13 pontos. Passando aí, vamos lá? Vira a página. Virando a página. Internacional é o 11º com 13. Avaí, 12º com 12. O Cruzeiro, 13º com 10. O Flamengo, 14º com 10 pontos. Passou e o aí Santos. vem o Santos com a 15ª colocação com 10 pontos. Enfrentando hoje o Fluminense. Lá embaixo, nós temos o Goiás, que joga hoje também, né? Sim, senhor. Só que enfrenta o Figueirense. Pega o Figueirense. Confronto direto. É a sorte do Santos, né? Vitória do Goiás, o Santos fica ali embaixo. A sorte do Santos, porque se o Santos não ganhar hoje do Fluminense, fica ali já beirando a zona de rebaixamento. O Vasco tem 9 pontos, Curitiba tem 7 e o Joinville é o lanterninha com 4 pontos. Hoje nós temos 19h30, Corinthians e Ponte Preta na Arena Corinthians. E o Figueirense enfrenta o Goiás lá em Santa Catarina, certo? E o Fluminense enfrenta o Santos, esse jogo no Maracanã, hoje à noite, portanto, 21 horas, encerrando a rodada do Campeonato Brasileiro. Agora, antes da gente mostrar os gols, Luiz o Roberto... Joinville é o treinador Adilson Batista aí? Isso. o Adilson. Não ganhou uma. Não ganhou nenhuma. Uma coisa interessante, Deixa eu até, só- em termos de campeonato, nós estamos na 10ª rodada, você vê, o Sport está com 22 pontos. O ano passado, o Cruzeiro, na 10ª rodada, estava com 27 pontos no campeonato. A diferença de 5 pontos, equivale a uma vitória e 2 empates, ou 2 vitórias.
Você vê a campanha maravilhosa que o Sport vem fazendo. Com certeza. Porque o ano passado o Cruzeiro estava com aquela baita máquina de jogar, né? Os Time jogando muito. cinco primeiros clubes têm 6 vitórias. Luiz Os Roberto. 5 primeiros clubes têm 6 vitórias. Luiz Roberto, deixa eu só ler isso aqui pra gente comentar. Nós vamos falar a respeito do Santos contra o Fluminense agora. E eu recebi um texto pelo WhatsApp do Rafael Valentim. E ele disse o seguinte: ontem, assistindo o jogo do Atlético Paranaense, eu comecei a refletir sobre a frase de um amigo: somos um time pequeno, com grandes e expressivos resultados. Infeliz e tristemente, comecei a ver que isso é isso mesmo que acontece. A arena ele colocou dos caras, que é do Atlético, né? Linda e lotada, com um time disputando de verdade o campeonato e a torcida acreditando. Aqui, entra ano e sai ano, entra diretoria e sai diretoria, e é a mesma coisa. O mesmo marasmo de sempre, sem patrocínio, sem projeto de arena, sem perspectiva de mais um ano. Uma pena. É bom abrir os olhos, porque o futuro não me parece nada promissor. Rafael Valentim, torcedor do Santos Futebol Clube, Guido Bortolomazzi, falando a respeito da situação do Peixe hoje. O problema da situação do Peixe e do Santos já não é de hoje, né? A gente sabe das dificuldades que o clube tem, a gente sabe que o Santos está numa cidade e que aqui é tudo difícil para ele, ao contrário dos clubes que estão em capitais, o caso do Atlético Paranaense e o próprio Curitiba, estão numa grande cidade, né? Os investimentos lá aconteceram de maneiras diferentes. O Atlético Paranaense teve um projeto para fazer o estádio, teve ajuda financeira do governo para fazer o estádio, terminar o estádio, e o Santos não recebe dinheiro de ninguém. Essa é a realidade. O Santos não tem projeto, não vai atrás de projetos, né? Você acha que o Santos, com o nome que tem, não conseguiria projeto para fazer uma arena? Lógico que conseguiria. É que às vezes as coisas aqui emperram, parece que a coisa não anda aqui, parece que ninguém quer tirar a bunda da cadeira para correr atrás das coisas. Essa é a realidade. Entra ano, sai ano, a gente escuta sempre a mesma coisa. O Santos precisa correr atrás daquilo que quer, sabe? Tem espaço, tem terreno, daqui a pouco, sabe o que vai acontecer? Eu vou dar isso aí, vou falar. Daqui a pouco, aquele time do outro lado do canal, né, vai assinar um contrato até o final do ano com uma empresa e vai construir uma arena. E o Santos vai ver a Portuguesa Santista com uma arena bonita, sabe? Multiuso. Linda do outro lado, multiuso, e vai falar: caramba, a Portuguesa tem uma arena e nós não conseguimos montar a nossa. Vai acontecer isso. Estou avisando. Então o Santos parece que tem que se mexer. Alguma coisa emperra no clube, né? Algumas coisas acontecem no clube. E a gente precisa, sabe, definir detalhes. Falar, vamos fazer, vamos correr atrás com lealdade, né? Não fazer como um determinado fez aí lá em Cubatão, que o terreno custava 200 e aí pediu 250, né? Aí falou pro dono do terreno: não, fala que custa 250 pra gente ganhar metade. As coisas também são por aí no Santos, viu? Vamos devagar, que se começar a falar o que eu tô sabendo, meu amigo, pelo amor de Deus, cara. Ô, Candinha! Não, é brincadeira, às vezes Axel, dá raiva. Axel, Às vezes dá raiva. A gente vive o Santos Calma, durante Guido, tantos calma. anos. E cada ano que passa, cada ano que entra, a gente vê mais, sabe, tragédias dentro do clube, tá? A situação do clube se arrastando. E a gente vê pessoas envolvidas com coisas que... O Luiz Roberto e Axel, eu quero perguntar para o Axel. Axel jogou no Atlético Paranaense e aqui o Rafael fala a respeito da estrutura, comparou a estrutura do Atlético Paranaense com a estrutura do Santos. E o Axel jogou lá. Eu queria que você falasse a respeito disso. O Santos, com tantas conquistas, com tantas glórias, com tanto nome, não tem a mesma estrutura que o Atlético Paranaense, Axel? E defina o Guido, por favor. Você falou agora pra mim. Pode definir pro Alessandro. Hoje é quinta, né? Hoje é sexta-feira, o Guido, o Guido tá fervendo hoje. Assim, em termos de estrutura, realmente hoje o Atlético, eu cheguei em 99 no Atlético. Foi o ano que eu joguei no Atlético, foi em 99. E ele já vinha desenvolvendo toda a estrutura que ele tem hoje, embora em 99 ainda a estrutura era menor, mas já tinha arena, estava ainda se construindo, estava se comprando uma outra parte ainda para poder fechá-la. Já tinha o CT Caju, que era um hotel e foi transformado, não tinha os números de campos que tem hoje, já aumentou o número de campos, tem campos lá que é só para treinamento de goleiro, para você entender que realmente onde o goleiro pisa estraga muito, né? Então realmente tem um campo só para treinamento de goleiros, é uma estrutura grande, que na verdade não foi de uma hora para outra, isso foi um planejamento, foi um projeto, e foi crescendo, foi se desenvolvendo, e eu penso que
nas suas gestões que foram passando, esse projeto não foi interrompido, então isso também é muito importante, deu sequência, e eles chegaram com a estrutura que tem hoje, que é uma das grandes estruturas que a gente tem no Brasil, embora o Santos também, da minha época para hoje, também já evoluiu bastante, mas se entende que poderia ter evoluído muito mais no sentido de estrutura, e pode-se fazer também, obviamente nós não entendemos essa parte administrativa como funciona, quem sou eu para poder falar algo, mas pela dimensão que é o Santos, a grandeza do Santos Futebol Clube, pela sua história, e pelo Santos ser o que é, realmente nós podemos ser, o Santos pode ser um grande destaque em termos de estrutura também, a nível nacional e até mesmo comparado com a Europa, porque o Santos é muito grande e a grandeza do Santos não tem como mensurar isso, e a cidade também de Santos proporciona outros atrativos também, que pode estar atrelado também a nível de futebol, a questão da praia, a cidade, que é um atrativo também para a pessoa que vem de fora, e atrelar todas essas coisas, eu penso que deve estar se existindo um projeto para todas essas coisas. Com certeza. Bom, já que falamos de Atlético Paranaense, vamos aos gols, né? Pro Luiz Roberto ficar bem feliz da vida. Põe na tela Atlético Paranaense e São Paulo, os gols de ontem, a vitória do Atlético Paranaense sobre o tricolor paulista. Luiz Roberto, comente. Comentar o quê, meu amigo? Olha a defesa de São Paulo. Cada vez mais me dá raiva, viu? Te juro por Deus, olha aí a falha da defesa de São Paulo. Mais uma vez, a falando Marcos Guilherme fazendo. Ó o gordinho, ó o gordinho, ó o gordinho. Ó o gordinho. E aí? O lançamento do gordinho. Olha lá, olha o cruzamento. Olha o E cruzamento. outra coisa, com qualidade, né? A bola fez a curva para pegar o centroavante. Marcos Guilherme ali, né? fazendo, olha Atacante lá. ali. Aí a falha do goleiro. gordinho, mas Presta o atenção arranque- nessa falha do goleiro. Que isso? pichotada, né, Luiz? Nossa, o Centurião falou, obrigado, senhor. Mira, pichotada. é brincadeira. Olha lá, olha Foi lá. uma pichotada. Seu mesmo. Axel técnico, ele tem um infarto no campo. Meu Deus. Quero um ali. Aí os gols e a falha. Guido, realmente São Paulo está desencontrado. realmente. Olha, o Rogério Ceni Bola área, botando gol. a boca no trombone, alguma coisa vai acontecer no Morumbi. Que é brincadeira o que está acontecendo. Vai Por- acontecer. por Não, Cícero não vai Pompeu. Vai acontecer. É Vamos falar pra ele se importante observar aposenta, o né, arranque velho? do Sheik, hein? Hã? O arranque do Sheik é o mesmo. Não sei se ele está acima do peso ou não, Não, mas mas o é arranque. Atlético. Para com isso. Para com isso. Não, mas o Walter, quando ele pegou essa bola, ele tá Olha o aí. peso dele, eu acho que não muda. Que Ele não consegue emagrecer, ele também não engorda. Futebol Parou, né? profissional, Estagnou. gente. Mas naquela que ele arranca, o toque que ele na dá, ponta do camelo. né, de 3 dedos ali pra bola fazer a curva e pegar o jogador que vem de trás, de frente com a bola. O Walter é bom jogador. Fantástico, fantástico. Ele é bom mesmo. São Paulo o problema pega o dele é o Fluminense, peso viu? dele, ele tem problema com o peso, mas ele é um baita do jogador. É. Agora o São Paulo, Luiz Roberto, eu escutei o que o Rogério falou, e o Rogério, ele falou uma coisa correta, ele quer ser campeão porque ele vai parar no final do ano. E o São Paulo tem que fazer dinheiro, o São Paulo está devendo os salários, rapaz. São Paulo. Está endividado até o pescoço. Né? Tá devendo salários atrasados, pode perder jogador por Sempre salário. se resolveu e tem que esse pagar problema. tem Sempre. que pagar os atrasados. E é por isso que quando aparece uma proposta como essa pelo Souza, quem é que não vai querer 27 milhões pelo Souza? Pô, rapidinho. Denilson foi embora. Embala e se manda. Paulo Miranda foi embora. Um desmanche total, Gui. Ah, Que vai que é buscar isso? jogador Para, agora. mas com Dória mais não vai nem oportunidade. ficar, graças a Deus. Desculpa, Luiz Roberto, mas eu vou falar uma Força coisa isso pra aí. você. Denilson foi embora, Paulo Miranda foi que embora. representa Souza, isso, hein? O que representa isso pro São o quê? Paulo, Luiz Roberto? Pelo amor de O que Deus. que né? representa mais o O Paulo Caio, Guerreiro, Caio. o Paulo Guerreiro sair do Corinthians ou o Denilson sair do São Paulo? Não, o Caio também, né? Vale, Vai não ser tem nada a ver uma negociado, coisa com a né? outra. É porque Meu enquanto querido, o não tem Valência nada não a ver. voltou. Não tem nada a ver. O problema é que o São Paulo está fazendo dinheiro para pagar o caixa. É isso que é o detalhe. Tem que pagar, tem que fazer dinheiro, porque senão não tem dinheiro para pagar as Corinthians dívidas. tem que fazer a mesma coisa. E tem que Tá fazer fazendo, isso daí. aliás. E acontece, está acontecendo Todos isso com os o clubes Corinthians. estão fazendo. O Santos, Claro, o Santos não vendeu ninguém. Né? Vai vender o Cicinho agora também. É uma Vai- das saídas, mas Não, a Já única vendeu o questão, Cicinho. acho que, Tá na Bulgária. Pro- eu acho que é Ludo até Goretz. correto. Por exemplo, São Paulo é uma dos clubes que tem uma das melhores bases no Brasil, né? Mas tá Sem de funcionando treinamento, mas o que ultimamente, hein? acontece? Não revela ninguém. Só tá precisa funcionando, existir um planejamento para o momento de você vender esses atletas para você ter um preço de posição. O que não pode é ser dessa forma. O treinador chegou e está se desmanchando todo, então é que a gente vê que faltou um pouco de planejamento para isso. Você já imaginou o Axel, vice-líder do campeonato da segunda divisão, time embalado, né? Cheio de moral. Aí chega uma proposta pro Eric. Olha, não dá para segurar o menino.
Você vai falar o que, Axel? Não vende não. Fala. Isso for é uma uma reta realidade. final, não é? Isso é uma realidade. Ainda mais se for uma reta final. Não, pode Não, acontecer. veja bem, Mas o pode assédio já tem existido. Lógico. E pode acontecer. Agora, Axel, você concorda que o futebol brasileiro é difícil por causa disso? Porque no meio do Campeonato Brasileiro abre a janela internacional. E aí os clubes começam a se desfazer dos seus melhores jogadores. Por quê? Porque abre a janela do mercado internacional. Não está na hora do Brasil equiparar o seu campeonato com os campeonatos internacionais para não acontecer isso, de um time ser modificado totalmente no meio do torneio, Axel? Não, o que você falou pode ser redirecionado para isso, mas também você pode fazer um planejamento também para isso. Sabendo que a janela abre agora, você montar uma equipe com planejamento para que você vai fazer as suas trocas, o treinador que vem já sabe, você já tem as peças de reposição e já vem trabalhando com isso. É isso aí. Gozado. O Fluminense traz o Oswaldo. O Palmeiras traz o Lucas Barrios, né? Vai trazer. E o resto só vende, é isso? Não, que Ah, vende, que legal. estão trazendo jogador, Só que mas é o perderam seguinte, também. Só que é o seguinte, Luiz O Roberto. Fluminense não perdeu jogador? Vamos falar uma realidade aqui. O Palmeiras passou 2 anos de penúria. Você tem que lembrar disso. Se reestruturou, o presidente Paulo Nobre vinha falando, ó, o Palmeiras não vai contratar ninguém agora, tá gastando dinheiro com a Arena, daqui a pouco a Arena vai dar fruto, o Palmeiras vai se estruturar, o Palmeiras vai começar a contratar, e aí o Palmeiras se planejou, começou a entrar dinheiro, hoje tá com o superávit, e aí consegue fazer as contratações. Entra dinheiro que tá do fazendo. presidente, né? Não. não. Não, senhor. Agora tá entrando dinheiro já da Arena, agora tá entrando dinheiro. Agora o Palmeiras teve superávit no primeiro trimestre, Luiz Roberto. Teve superávit. Palmeiras agora está com investimento na camisa, com patrocínio na camisa. As rendas do Palmeiras estão sendo maravilhosas. O torcedor do Palmeiras está empolgado com a equipe. Está vendo a equipe contratar. Treinador de ponta que foi buscar. Egídio, né? bom jogador. O time começa a crescer no campeonato, empolgado, começa a ganhar. Aumenta ainda mais a arrecadação nos jogos. Então tudo isso aí é o momento que o Palmeiras está vivendo, porque houve um planejamento. Vai começar a ser o ano do Palmeiras. O Palmeiras vai começar a ganhar dinheiro. E com isso trazendo bons jogadores. Né? E pouco vai perder. O Palmeiras não vai perder ninguém. Ao contrário, vai reforçar o time. É verdade. Entendeu? Porque está com bala para segurar os jogadores. Está pagando bem e está segurando esses jogadores. Agora, ao contrário de outros times que tiveram que vender. Venderam porque a situação está difícil. Né? Eu acho que o Santos está com a faca e o queijo na mão para fazer aquele projeto das revelações que tem na Vila. É o momento certo do Santos colocar a base para funcionar e começar novamente a revelar bons jogadores, porque o Santos tem. Bom, nós falamos de São Paulo, falamos de Palmeiras, quero o telespectador no ar com o Gustavo Franco. Vamos lá, Gustavo Franco, o que a rapaziada tá falando aí no Facebook e também no site do Baixada? Ó, o pessoal participando da enquete, o Edilson Meira de Caieiras, Fluminense 1, Santos também 1. O Renato de Santos, o Peixe vence o Fluminense por 2-0 com o show do Lucas Lima. Os jogadores, quando verem o Anderson, vão correr como se fosse final de Copa do Mundo. William de São Vicente vai dar Santos, vitória por 1-0. O Santos sempre joga bem contra o Fluminense no Maracanã. Tá aí, portanto, a rapaziada acreditando no Santos e Eu na volta... fiquei sabendo de uma notícia. Pois não. Que eles vão esconder o Anderson. Ah, é? Pra ninguém ver. Pra ninguém ver. Se tá todo mundo falando que os jogadores vão jogar quando olharem pro Anderson, então, Anderson, não entra no campo que ninguém vai te ver. Bom, nós vamos a um rápido intervalo e na volta vamos falar de Santos e Fluminense, é claro. Já deu seu palpite hoje? Eu já 2-1 pro Santos. 2-1 pro Santos. Não, porque eu tô confiando, ó. Tá gravado, hein? Eu tô confiando na palavra do Marcelo Fernandes. O Marcelo deu 3 informações aqui quando ele esteve no programa. Primeira. Robinho não joga mais. Verdade. Segunda, eu vou tentar empatar com o time do Internacional. Quase Terceira, conseguiu. eu ganho do Fluminense. Foi isso aí. É isso aí. Não falou isso? Falou. Meu amigo, eu tenho que confiar no treinador. Falou mesmo. Ele bateu 3 e 2 já acertou. Não, uma, empatou, né? Perdeu uma, tal, que é a do Robinho. Tá. A do Grêmio ele quase bateu na trave. Tem que combinar com o Fluminense, né? E agora, não, o Fluminense não vai combinar nada. Não, tem que combinar. Nós vamos ao Você intervalo. cuida do seu São Paulo, seu pão de arroz lá. Vamos ao discutir o Fluminense daqui a intervalo. Vamos pouco. ao intervalo e voltamos já com mais Baixada Esporte para você. Estamos de volta a mais um bloco do programa Baixada Esporte para Friocar. Friocar, ar-condicionado automotivo. Aproveite agora para fazer aquela revisão no seu ar-condicionado, aquela limpeza geral, deixar seu ar-condicionado em ponto de bala para o verão, hein? Ou então, se não tem ainda ar-condicionado no seu carro, faça a instalação do ar-condicionado do seu veículo na Friocar, com profissionais altamente capacitados há mais de 11 anos no mercado. E olha, não é só ar-condicionado, hein? É direção hidráulica também.
Friocar, ar-condicionado automotivo e direção hidráulica. Fica na Rua Marquês de São Vicente, número 213, no centro em São Vicente. Na Praia Grande, Avenida Roberto de Almeida Vinhas, número 2135, na Vila Guilhermina. Telefone 3473-8563. 3473-8563. Friocar, ar-condicionado automotivo. Para Friocar, vamos falar de Santos e Fluminense. Fluminense e Santos. Marcelo Fernandes, que disse aqui no programa, cravou, eu ganho do Fluminense no Maraca. E ele fala agora no Baixada Esporte. Realmente, bom dia a todos aí, né? A respeito do Robinho, só temos a agradecer por profissional que ele é, pelo homem que ele é, por tudo que ele fez pelo Santos, por nosso grupo, por mim também. Acho que é um cara que dispensa comentários, um autêntico profissional, um profissional de primeira qualidade, tá? Não faz não deixa de fazer qualquer coisa por vaidade, muito pelo contrário, é um cara que puxa a fila, que merece. Então tudo que acontece na vida dele é por merecimento. Então quero que Deus abençoe a ida dele. Ele é um rapaz fenomenal e com certeza ele está indo até ali e daqui a pouco está de volta com a gente aí. Mas ele merece muito e a gente tem mais é que aplaudir esse momento dele. E a respeito das contratações, isso já vem acontecendo mesmo com a situação do Robinho em andamento. Nós já temos várias coisas em andamento, vários nomes, reuniões acontecem. O Santos sabe que precisa se qualificar, o campeonato é longo, difícil, e precisamos de jogador para dar maturidade para essa molecada e também até para essa molecada se sentir mais à vontade com jogadores mais experientes. Não tem nada de motivação. Nós vamos jogar contra o Fluminense, é Santos e Fluminense, um jogo dificílimo, onde a equipe do Santos trabalhou para enfrentar o Fluminense. É a camisa do Fluminense que entra em campo e qualquer outro tipo de situação não vem ao caso. A gente está indo para jogar contra o Fluminense, uma excelente equipe, indo lá para fazer um grande jogo e trazer uma grande vitória. Então, isso aí a conversa até já aconteceu, Salazar, a respeito de... Até no exemplo do Lucas Lima, que tomou 3 cartões por advertência, né? Por reclamação, desculpa. Então isso não pode acontecer, está aí acontecendo, vocês estão vendo aí o que está acontecendo com a arbitragem, nós estamos falando o máximo possível para os nossos jogadores para que a gente não tome cartões bobos. Logicamente, são 6 pendurados, o elenco está mostrando sua força mesmo com os jogadores que saem, mas é uma questão a ser esclarecida assim, porque a gente não pode estar perdendo o jogador toda hora. E o time é Vladimir, Guedes, Paulo, Werley, não quero errar, né, de novo. Paulo, Werley e Vitor Ferraz. Thiago Longini, Lucas Lima, Gabriel Giovânio e Ricardo Oliveira. E Vladimir no gol. Tá aí, portanto, a escalação do time do Santos, né? O técnico Marcelo Fernandes escalou o time do Santos, Guido Bortolomazzi, Vladimir é o goleiro, Ricardo Oliveira e Giovânio na frente. E o Gabriel. Né? Aí está o time do Fluminense. Esse aí é o time do Santos. Vladimir, Daniel Guedes, Werley, David Braz. Não, David Braz não joga. Não joga. É o Paulo que joga. Paulo Ricardo. Paulo Ricardo, que é o zagueiro. Paulo Ricardo. Que por sinal é um jogador que também aos poucos vai merecendo a oportunidade de ser titular, porque mostrou qualidade. Paulo Ricardo. Então, Paulo Ricardo. Vitor Ferraz. O Thiago Melo. O Thiago Maia. Thiago Maia no meio. Rafael Longini. E esse Lucas Lima. O tripé no meio campo. Giovânio, Gabriel e o Ricardo Oliveira. Veja só, o Santos hoje, olha, o Santos tem aí, ó, Gabriel, o Giovânio, vamos contar assim, né, porque é jogador que atua na base, o Thiago Maia da base, né, você tem o Longini que veio contratado, Daniel Guedes, o Paulo Ricardo, que é da base, e o lateral Daniel Guedes, além do Vladimir. Então veja só quantos jogadores o Santos da base tem hoje no time principal. Rapidamente, Guido, só uma pergunta pro Axel, porque com esse time do Santos aí, essa formação do Marcelo Fernandes, ele joga no 4-5-1, né? Porque esses 3 jogadores do meio campo, eles se compõem com o Gabriel e com o Giovânio. O Giovânio e o Gabriel voltam para fazer a formação do meio campo e deixa o Ricardo Oliveira lá na frente. E quando ataca os dois. Essa recomposição do Gabriel e do Giovânio, fundamental para o Santos hoje à noite, não é isso, Axel? Eu acho importante, eu acho interessante a formação. A gente costuma falar que é pelos extremos, né? Os 2 pela beirada, voltando na marcação, recompondo, fechando ali com 5. E, na verdade, você acaba atacando com 3 também, porque eles também vão bem. E o Giovânio, eu acho assim, que é um potencial muito grande vindo de trás ali, fazendo essa recomposição e pegando essa bola de contra-ataque. Eu penso que é uma proposta muito boa e o Santos
pode surpreender lá. Eu acredito num 2-1 pro Santos. 2-1 pro Santos. E o Enderson Moreira, hein, meu amigo Luiz Roberto? Olha, o Anderson Moreira, que já fala no Baixada de Esporte, ontem fez sua programação, seu treinamento, o Gum não joga, o Vinícius está fora também, operou, e o Gum, terceiro cartão amarelo. Fluminense já definido, vai enfrentar o Santos, Diego Cavalieri, Wellington Silva, Marlon, Antônio Carlos e Giovani, Edson, Jean, Gerson, Wagner e Marco Júnior, e na frente o Fred. Marco Júnior, que é a grande revelação do Fluminense, lógico, junto ao lado do Vinícius. Lá de Xerém, ele, né? Muito bom o jogador. E o Vinícius também, excelente, pena que teve essa fratura. Apita um árbitro de Minas Gerais. Não é a Marília. Meu Deus. Não é a Marília que apita? Não. Ah, não, então tá. Não. Tá Você certo. acha que esse time do Fluminense aí, ó, você olha pro Fluminense, no papel, olha o nome dos jogadores aí, faz coça e ganhar alguém esse time? É um time que tá ganhando também, resultado Deus. surpreendente. Tá, é um ganhou do time, Goiás é um fora, time, de é um virada. time limitado. Time limitado. Por isso que nós estamos confiando no Santos aqui hoje, porque pelo futebol que o Santos mostrou contra o Inter de Porto Alegre, só perdeu o jogo lá, porque houve uma falha mesmo do goleiro, infelizmente, falhou. Vai fazer o quê? E o Santos criou uma barbaridade, poderia ter empatado ou até vencido o Inter. Não se esqueça Pelo que o Inter futebol tomou de que o- 3 ontem, viu, Guido Mas Bortolomaz? o Inter Tá lá... ladeira abaixo. O Inter lá tava O Fluminense completo. tá ladeira acima. O Inter Isso. lá Tá tava ladeira com os abaixo. 3 jogadores titulares no ataque, Fluminense. De Alessandro no ataque. Ontem o De Alessandro não jogou, ontem o time do Tinha volante Internacional... improvisado na zaga. Hã? Tinha volante volante na improvisado na zaga. Ontem foi um monte. amigo. O Fluminense, o Inter. Inter. Então, agora, contra o Santos, não. O time tava... A base do ataque estava perfeita. Né? Tava com algumas substituições, mas o time estava perfeito. Vamos escutar o que o Enderson Moreira tem a Personagem falar. de hoje, hein? É, um personagem realmente do jogo de hoje. Mas Enderson por quê? Moreira. O que o Anderson fez? Meu Você vai amigo, tem muita coisa que você não escutou, Marcelo Fernandes, aqui a semana passada, Guido Bortolomaz. Enderson Moreira fala sobre o Santos sem Robinho. Confira. Robinho é uma grande referência, um dos principais jogadores hoje do futebol brasileiro. Não é à toa que está na seleção brasileira, teve uma participação muito importante, jogou bem. É um grande jogador, tive a possibilidade, o privilégio de trabalhar com ele. Mas a equipe do Santos tem jogadores extremamente qualificados, jogadores de um alto nível de produtividade ofensiva. Uma equipe que sempre cria muitas situações, tem jogadores de velocidade que finalizam muito bem. Então a gente tem pela frente um adversário extremamente complicado aí, um dos mais perigosos com toda certeza que nós vamos enfrentar nesse campeonato, principalmente independente de jogar na Vila, jogando fora de casa, uma equipe que tem muita capacidade técnica de poder vencer um jogo. Ele fez a dele, falou bem do Santos, né? Deixou ali no ar que o Santos vai ser um grande adversário hoje contra o Fluminense. Palpite rapidamente, Guido, seu palpite. 2-1. Axel, seu palpite. 2-1. Luiz Roberto, seu palpite. Santos, né? Eu vou deixar claro. 2-1 Fluminense. 2-1 Fluminense. Pra você, Gustavo Franco. 2-0 pro Santos. 2-0 pro Santos. Eu coloquei no bolão, acho que 1-0 Fluminense. Então 1-0 Fluminense eu acho que dá hoje lá no Maracanã. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já para falar do Jabuca com o Axel. Voltamos. Estamos de volta a mais um bloco do Baixada Esporte. O recado é para você que comprou o carro e não está conseguindo mais pagar as prestações. Está muito alto os seus juros? Revise a sua parcela. Ligue agora, 3385-1002. 3385-1002. Vou repetir, 3385-1002. Não perca o seu carro. Não deixe cair em busca e apreensão. Revise agora as suas parcelas. Ligue já, 3385-1002. Não pague juros abusivos nunca mais. 3385-1002. Bem, vamos falar do Jabaquara. Jabaquara domingo tem um confronto muito importante na Caneleira contra o São Bernardo. Única derrota do Jabaquara na competição foi contra o São Bernardo fora de casa e agora tem o jogo de volta na Caneleira com transmissão da TV Santa Cecília no próximo domingo, né? Estaremos lá, eu, Guido Bortolomazzi e o nosso querido alemão, certo? Para essa transmissão. Éder Júnior. Éder Júnior. Tredeschi Tredisco de Jabaquara. Estaremos lá para essa transmissão de Jabaquara e São Bernardo. Axel, jogo importantíssimo no domingo, né? É um jogo bastante difícil, né? Define muitas coisas, porque São Bernardo tem 25, temos 21. E o grupo que tem terceiro, quarto, tá chegando também. A gente precisa
tem uma diferença de 5 pontos, mas o jogo com São Bernardo define muito isso, porque a gente pode elevar mais a nossa pontuação, é o nosso objetivo, e não deixar os que vêm após nós a se aproximar da gente. A gente quer ter essa gordura até o final para nós podermos alcançar a nossa classificação. E quando você falou que o resultado do último domingo, aquele empate, não foi um bom resultado, a gente analisando agora a tabela, né? Hoje o Jabaquara com mais 2 pontos estaria muito mais folgado. E até para esse jogo, porque é um jogo complicado, um jogo com o líder do campeonato e que tem uma forte equipe, o empate seria até um bom resultado, né? Se a gente analisar assim. Porque assim, a gente obviamente trabalha com a questão do regulamento, mas na verdade com a pontuação, matemática, e a gente tem uma diferença de 5 pontos, né, pro terceiro e quarto colocado. Só que a gente tem um jogo que é contra o líder. E se nós não pontuarmos e os adversários pontuarem, essa diferença cai para 2 e realmente fica, pro final, fica mais difícil. E se nós vencemos a partida passada, essa diferença para o líder ficaria 2 pontos. Nós agora, na verdade, estaremos num jogo bastante diferente, poderemos até assumir a liderança. E mais pensando naqueles que estão abaixo de nós, o terceiro e o quarto colocado. Então é importante você continuar pontuando. E entender que o São Bernardo é o líder da competição. Mostrou isso dentro de campo, tem a sua pontuação que mostra isso. E pelos jogos que vem fazendo, mantém uma regularidade. Então estamos conscientes que vamos encontrar um adversário bastante forte, um jogo bastante difícil. Nós tínhamos também a oportunidade de ter vencido lá, mas perdemos, né? Eles também sabem que vão encontrar bastante dificuldade nos enfrentando. Porém, eles vão continuar na competição tirando pontos de outros adversários, porque é o líder, está tendo uma sequência muito boa, mantém a sua regularidade. Então é importante que nós não venhamos perder pontos para ele. Obviamente, dependendo da circunstância do jogo, vamos jogar para ganhar. E o que nós não podemos é sair sem pontuar. Agora, Axel, você está sentindo também que nesse retorno do campeonato, por aquilo que aconteceu no primeiro turno, algumas equipes que teoricamente acabaram perdendo pontos importantes e agora estão começando a crescer na competição, o caso da Mauaense, né? O próprio Suzano, que acabou empatando com o Jabaquara, tem 13 pontos, não é isso? O Mantiqueira, que vai jogar contra a Portuguesa, é um time complicado também, um jogo duro para a Portuguesa, e o Mantiqueira tem 13 pontos também, está brigando pelas primeiras colocações. Quer dizer, essas equipes agora começaram a encostar, e aí que é temeroso? É o que eu estou falando, porque são grandes equipes também. Nós temos enfrentado e no campo de jogo, nós temos conhecido o adversário. A gente temos as vitórias, mas tem nos custado bastante. Então, os adversários também são competentes e realmente agora vai afunilando o funil. E nós temos esse jogo contra o São Bernardo e depois a gente sai contra o Mantiqueira também. Então, por isso que é um divisor de águas muito... Um fator assim contra o São Bernardo agora, um jogo bastante delicado para nós, por isso, pela sequência que a gente vai ter que enfrentamos o Mantiqueira fora de casa e os adversários estão somando pontos e nos confrontos sempre vão estar se aproximando. Então a gente não pode deixar de somar os pontos. Axel, eu estou vendo aqui na tabela, São Bernardo 25, 7 vitórias, 12 gols de saldo. Vocês, 7 vitórias, 10 gols de saldo. São os 2 melhores ataques da competição? Nós temos o artilheiro da competição também, que é o Eric Mamer. E sem contar também que nós perdemos 3 pontos. Sim. Isso aí também eu espero sempre, principalmente nessa rodada agora, né, eu espero chegar no final e não ter que lembrar mais disso, que perdemos 3 pontos. Espero não ter que lembrar mais disso e não lamentar por isso, né? E foi no começo, mas também tem essa questão também, que nós perdemos 3 pontos. E eu acho que os números não mentem, pelo que cada equipe tem demonstrado ainda a competição. Eu acho que é justo a classificação da forma que está. Mas só que hoje é justo. Mas nós temos que manter a nossa regularidade, como eles também têm que manter a deles, para que os demais não nos alcancem. Agora tem confronto direto aí, né? Sim. O União Suzano não joga com a Mauaense, é Mauaense e o União Suzano? E tem o Mantiqueira com a Portuguesa. Olha ali, olha Né? os jogos, olha os jogos. Olha lá. Tabuão e o A União Suzano, mas é que o Tabuão também está com 13 pontos. É jogo de confronto direto. A Mauaense pega o Guarulhos. Mas um ou outro aproxima, dependendo do resultado. O outro, então quer dizer... e Portuguesa Santista, e o Jabaquara enfrenta o São Bernardo. Na Excel, nas suas contas, quantos pontos mais você está garantido na próxima fase? Olha, antes da partida frente o ZAC, nós estávamos projetando 9 pontos. Para não depender de ninguém,
Então agora já se passou, somamos mais um ponto, seriam 8 pontos. Mas é a rodada do final de semana agora, a gente precisa ver e analisar. De repente pode ter muitos empates também, e se as coisas nos favorecer, essa margem pode diminuir, mas vamos ficar na margem de 8 pontos para que a gente possa aí não depender de ninguém. 8 pontos são as forte vitórias em casa, né? Qual é o forte do São Bernardo, por gentileza? O forte. O São Bernardo, eles têm um time bastante coeso, é um time que não dá muito chutão, é um time que procura jogar, e a sua frente é muito boa. Eles seguram muito, prende muito a bola e tem uma aproximação dos seus meias que é complicado. Então, esse tipo de jogada é difícil você neutralizar, e é um time consistente, não é um time que vive de momento, tipo, joga 20 minutos do primeiro tempo e depois para, não, eles têm uma consistência, e é o que a gente procura ter isso dentro de uma partida. Em 90 minutos você ter essa consistência o jogo todo. Isso é muito difícil, você manter sempre a concentração, neutralizar o adversário. E o São Bernardo, por isso que eles estão aí invictos, estão na liderança, eles conseguiram implantar isso muito bem. No jogo contra eles nós já sentimos isso, é que nós conseguimos equiparar o jogo, mas infelizmente nós perdemos. Mas foi um jogo bastante difícil, acho que foi um dos jogos realmente mais difíceis para nós, como também eu acredito que para eles também eles vão pensar a mesma coisa, que foi o jogo mais difícil que eles tiveram, que foi contra a gente, e acredito que domingo agora nós teremos um grande jogo de novo. Axel, convoca a torcida. O convite está feito, é aquilo que eu falo, o Estádio de Espanha ele acolhe não torcedor, não é simplesmente torcedor. O Estádio de Espanha ele acolhe a família. Você pode ir lá, o vô pode ir com o seu neto, com a esposa, a família, pode levar, porque o ambiente é para isso. Então você está convocado para poder estar incentivando a nossa equipe do Jabaquara. Nós precisamos do apoio da torcida. Eu penso que a Fúria já tem chegado junto, tem ajudado, ido onde a gente tem, todos os jogos tem acompanhado, mas eu penso que aqui em Santos a cidade pode nos apoiar mais, que esse incentivo nesse momento decisivo para a nossa classificação seria muito bem-vindo. Tá certo então. Gustavo Franco, seu destaque final. Destaque final, uma mensagem do Matheus de Santos. Parabéns ao Axel pela excelente campanha com o Jabaquara. Mesmo com os 3 pontos tirados pela FPF, a equipe está muito bem colocada. Então, parabéns ao técnico e a todos os jogadores do Jabuca. Obrigado. Um abraço para você, um abraço, e até. Um abraço a todos. Boa sorte no domingo. Luiz Roberto, tchau. Tchau. Um abraço, Guido Bortolomazzi. Um abraço e um alerta à diretoria do Santos. Dá uma olhada no Eric, não deixa o cara ir embora. Daqui a pouco vai pro outro time e todo mundo fica lamentando, né? Dá uma olhada no menino Eric que tá no Jabaquara. Um abraço a todos, muito obrigado pela grande audiência. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.